Todo mundo já ouviu a frase "com Deus não se brinca", mas existem sempre aqueles mais ousados que não ligam muito para isso. Veja agora algumas pessoas famosas que zombaram de Deus e receberam castigos instantâneos, onde muitos foram fatais. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você respeita o Todo-Poderoso assim como eu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Em 2023, a humorista americana Heather McDonald resolveu fazer piadas sobre a Covid durante seu stand-up. Ela passou alguns minutos falando sobre a vacina e fechou a cena afirmando ser mais amada por Deus do que os outros, pois ela não tinha contraído a doença. Só que depois disso, olha só o que aconteceu de forma instantânea. Traveled, went to Mexico twice, did shows, meet and greets. Never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice. So nice. Mano, depois da sua fala, ela simplesmente sofre um colapso no palco e desmaia diante de todos. Porém, tudo não passou de um susto. Ela se recuperou e não deu muitos detalhes do que causou essa situação. So I'm in the emergency room. I look weird. Oh my God, I'm so sorry. I passed out on stage. Pelo jeito debochado e irônico que ela falou de Deus no final da sua piada, muitos apontaram que Heather recebeu uma punição divina no mesmo segundo. Será que ela voltou a brincar com o assunto novamente? A Day McCarthy se tornou conhecida no Brasil inteiro depois de um episódio polêmico, onde ela fez xingamentos idiotas à filha do Bruno Galhaço. Claro que ela foi extremamente criticada, porém em 2017 quis surfar em outra polêmica e dessa vez resolveu ler um trecho da Bíblia. Até aí tudo bem, né? Um salmo para os crentes. Falaram que eu não sou filha de Deus, que eu tenho pacto com o diabo. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O problema é que quando concluiu a leitura do Salmo 91, Day simplesmente colocou fogo nas páginas do livro sagrado e de quebra xingou os evangelhos de lixo. Do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui ó pra vocês, ó. A Bíblia Sagrada de vocês. Crente de merda, crente lixo, queima no inferno, suas pestes, seus capeta. Muita gente ficou revoltada com a ex-garota de programa que virou influencer, dizendo que tudo não passava de mais uma tentativa de criar polêmica para chamar atenção. Porém, a conta parece ter chegado, pois pouco tempo depois a herege descobriu um câncer na cabeça. Meu Deus. Acabei de abrir o meu e-mail e descobri que eu tenho câncer na cabeça. A internet inteira viu isso como um castigo divino pelas atitudes de Day. Semanas depois, ela revelou que fez mais alguns exames e que tinha sido só um alarme falso. Houve um erro médico no laboratório onde eu fiz o primeiro exame que detectou que eu tinha câncer. Eu não estou com câncer. Glória a Deus! Será que foi só para deixar ela esperta? Depois do susto, nunca mais ela falou nada sobre a Bíblia ou sobre os cristãos. Brandon Robertson é um jovem que se denomina pastor ao mesmo tempo que é assumidamente gay. Apesar de se dizer um grande estudioso dos ensinamentos divinos, Brandon já falou algumas coisas controversas, como em certa vez em que ele disse que o Espírito Divino que inspirou Jesus é o mesmo que inspirou o Buda e também o mesmo que inspirou Maomé, que é o principal profeta islâmico, conseguindo irritar as pessoas de 3 religiões diferentes ao mesmo tempo. Considerado um falso profeta por afirmar coisas como Jesus ter sido racista, certa vez durante uma pregação, ele recebeu um sinal onde muitos cristãos afirmaram ter sido diretamente dos céus. Maybe minorities, sexual and gender minorities, have something to teach the church about dying to self, about new life, about...
No mesmo instante, um raio caiu próximo de onde ele estava dando palestra, desligando todos os aparelhos, inclusive seu microfone, bem no meio da sua fala. Seria isso apenas uma coincidência? Quando as luzes de emergência são ligadas, dá para ver como ele perde um pouco a linha e termina dizendo que aquilo não foi um sinal do julgamento de Deus. That is not a sign of God's judgment, okay? O que muitos cristãos discordaram. Em 2020, 2 lutadores peso pesado iriam se enfrentar no ringue, mas antes da luta, ambos foram chamados para uma conversa frente a frente. Só que no meio do papo, o pugilista Deontay Wilder expôs que não acreditava em Deus, o que deixou seu adversário Tyson Fury bastante incomodado. I don't believe in all that stuff at all. I do. Because Jesus Christ is my savior, and I don't believe in all spirits and alter egos. Honestly, that's the if difference God is with between me me, and you. nobody can be against me. E ele continua confrontando o adversário, hein? It's gonna Because I've be your already beat God that against spirit. my God. Quem assistiu à entrevista diz que o Wilder foi desrespeitoso ao falar dessa forma, e até mesmo alguns fãs se incomodaram com suas afirmações. E quem assistiu à luta dias depois sentiu que os cristãos foram vingados, já que ele acabou sendo nocauteado por Tyson Fury, que era cristão. Depois da luta, o que teve de gente zoando o perdedor não foi brincadeira, hein? Dizendo que ele havia recebido um castigo divino pela conversa fiada. E olha que para todo mundo e também para a mídia especializada, o cara era o favorito. Porém, aconteceu essa derrota inexplicável. Durante um show na Inglaterra, uma das artistas que se apresentou foi a Madonna. A performance começaria com ela vestida de toureira e com vários bailarinos usando chifres de touro. Porém, assim que começa a cantar, acaba levando um capote daqueles no meio da performance. Tudo isso foi associado a um castigo, já que devido ao passado da rainha do pop e diversas atitudes condenadas pela igreja, muitos cristãos afirmaram que na verdade os bailarinos estavam fazendo uma apologia a demônios e por isso ela teria sofrido um castigo. Algo parecido já aconteceu com a Lady Gaga. A estrela do pop tem uma música chamada Judas, que diz coisas como: Jesus é minha virtude e Judas é o demônio ao qual eu me apego, e que foi lançada no dia da Páscoa em 2011. Durante uma performance, é exatamente nessa parte da letra que uma estrutura arrebenta e cai na cabeça dela no exato momento. Mais uma vez, seria apenas uma coincidência? Que o Mike Tyson é um dos maiores pugilistas que já existiram, ninguém duvida. O cara venceu tudo quanto é luta que participou nos anos 80, se tornando recordista ao acumular 37 vitórias consecutivas. Só que isso parece ter subido um pouco para a mente do boxeador, que chegou a dar uma entrevista onde disse que quando entrava no ringue se sentia o próprio Deus, o que gerou bastante polêmica na época. But the closer I get to the ring, I'm more confident. Once I'm in the ring, I'm a god. No one can beat me. A fala foi apontada como blasfêmia, e a confirmação de que talvez Deus não tenha gostado muito veio logo em seguida. O casamento dele durou por volta de 1 ano, e logo em seguida do divórcio, o lutador invicto foi nocauteado por Buster Douglas, numa luta que até hoje muitos veem como sem explicação, pois seria impossível o campeão mundial perder para um simples desconhecido como aquele. Os Beatles foram um fenômeno musical de maior sucesso dos anos 60, revolucionando a indústria em diversos aspectos. Eles foram formados pelos ingleses Ringo Starr, George Harrison e Paul McCartney, e claro, o famoso John Lennon. John acabou se envolvendo um pouco mais que os outros com o movimento hippie, buscando espiritualidade em religiões asiáticas, mas só gerou uma polêmica grande mesmo em 1966, quando afirmou o seguinte: o cristianismo se vai, ele irá desaparecer e encolher, eu não preciso discutir sobre isso, eu sei que estou certo e que vou me provar certo, somos mais populares que Jesus agora. Foi uma declaração vista como de muita arrogância e mau gosto pelas pessoas
E nem preciso dizer o que houve com o vocalista nos anos seguintes, né? A banda começou a entrar em discussões e problemas internos, até que se desfez em 1969. Em 1980, ele foi morto pelo tiro de um fã obcecado que não gostou nada da sua declaração, já que esse fã era um cristão. O ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, já fez diversas afirmações envolvendo a Igreja Católica, o que foi considerado uma blasfêmia por líderes religiosos do mundo todo. Certa vez ele afirmou que a imagem de Jesus não é aquela que os padres e bispos pregam, e que ele era um verdadeiro líder socialista. Diversas outras falas do político se resumem em tentar ligar a figura de Cristo com o socialismo, o que foi visto como uma manipulação pelos setores cristãos. Ele também pediu que um canal religioso privado transmitisse as missas na Venezuela, apesar dele mesmo sempre ter usado o cristianismo em seus discursos políticos. E é justamente por isso que fiéis acreditam que o câncer que o ex-presidente descobriu em 2011 pode ter sido uma espécie de punição, já que em 2 anos a doença evoluiu rapidamente e, mesmo se tratando com os melhores médicos cubanos, acabou falecendo em 2013. Marilyn Monroe foi um dos maiores símbolos da cultura pop norte-americana, sendo conhecida no mundo inteiro. Porém, o que talvez muitos não saibam é que a atriz não era muito religiosa. Um episódio de sua vida polêmica foi relatado pelo missionário Billy Graham, que conta ter visitado a estrela depois de um show que ela fez. Ele teria tentado levar o evangelho até ela, porém escutou de volta a seguinte frase: "Não preciso do seu Jesus". Coincidência ou não, apenas uma semana após a declaração, Marilyn Monroe foi encontrada sem vida em seu apartamento com apenas 36 anos de idade. Thomas Andrews foi um dos principais responsáveis pela construção do Titanic, onde algumas fontes dizem ser o responsável pela frase "Nem Deus afunda o Titanic". Porém, outras fontes atribuem a declaração ao capitão Edward Smith, que guiou a embarcação durante a sua viagem de estreia. Seja o capitão ou o engenheiro naval, fato é que todos sabem do fim que o navio teve em 1912, quando ele colidiu contra um iceberg, levando à morte de quase todos que estavam a bordo. Alguns membros da tripulação até conseguiram se safar, mas não foi o caso desses dois. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!